Bom dia. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bora lá? Só queria relembrar aqui a homenageada da sala, a Cassandra Rios, escritora brasileira que publicou livros de ficção, mistério, e principalmente sobre homossexualidade feminina, sendo a primeira escritora a tratar do tema, quebrando um grande tabu nacional. Ela acabou sendo perseguida, ameaçada pela ditadura militar, mas não parou jamais de escrever. Agora, a nossa palestrante, por favor, pode subir ao palco. Mônica Andrade. Bom dia. Bom dia. Gente, estou nervosa. Primeira palestra, assim, nessa magnitude. Então, se gaguejar, finjam que não aconteceu, que eu vou fazer o mesmo. Meu nome é Mônica Andrade, sou uma mulher negra. Estou vestida com macacão jeans, cabelos negros também, preso em rabo de cavalo, com cachos. Minha palestra é Nunca Me Sonharam, da favela para o mundo da agilidade. E antes de começar a falar sobre minha vida, sobre minha história, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Qual o seu sonho? E aí eu vou dar uns segundinhos aí para vocês pensarem sobre isso, e depois vou contextualizar o do porquê dessa pergunta. O meu sonho nesse momento é comer esse sonho aqui, porque eu estou começando a ter fome, sabe? Por que eu fiz essa pergunta? E aí eu quero que vocês me respondam só levantando a mão, tá? Alguém não conseguiu pensar em nada quando eu perguntei qual o seu sonho? Se alguém não conseguiu, ok. Eu nunca tinha sido sonhada, né? Até meus 34 anos, eu não sabia o que era sonhar. Eu cresci em um ambiente que não me propiciava isso. E aí, em 2016, eu fui apresentada para o documentário Nunca Me Sonharam. E é um documentário pedagógico que fala sobre crianças e adolescentes em ambientes periféricos, ambientes insalubres. E uma das frases de um menino desse documentário, ele falava assim: nunca me sonharam advogado, nunca me sonharam doutor, nunca me sonharam médico. Eles não sonhavam e não me ensinaram a sonhar. E quando eu ouvi isso, me bateu de um jeito que eu falei, caramba, essa é a minha vida. Eu nunca fui sonhada, né? E aquilo mexeu muito comigo. E eu comecei a pensar do porquê eu nunca tinha sido sonhada e como que eu ia conseguir alcançar os meus sonhos, né? A partir daquele momento. E aí agora eu vou começar a falar um pouquinho sobre mim, né? Oi, eu não sou o Goku, eu sou a Mônica. Sou mãe de um meninão de 14 anos. Sou mãe de pet também, do Pan. Sou casada com o Jorge. Sou a Jael Master na DASA. Sou bissexual. E sou cria da favela do Montanhão, em São Bernardo do Campo. Eu falo que eu sou favelada metida palestrante, né? Então, cheguei nesse mundo aí e cheguei para ficar. Favela do Montanhão foi onde eu cresci, onde eu nasci, onde eu construí toda a formação de caráter. Então, quem é a Mônica hoje se deve a estar nesse lugar. Mas foi fácil? Não foi. Favela dos anos 80 e 90, para quem viveu essa realidade, sabe que era muito difícil, né? A gente convivia diariamente com vários tipos de violência. Então, eram violências dentro de casa, violência vinda do próprio Estado. Eu cresci sendo uma criança que acompanhava meus primos, meus parentes, meus amigos, indo para a drogadição, sendo presos ou sendo mortos. E isso foi muito difícil, porque eu não conseguia ver uma perspectiva de vida. Como que eu vou ter uma perspectiva se aquele lugar não me dava perspectiva, se eu não conseguia ser sonhada ainda? Então, era muito difícil para mim olhar para dentro de mim e falar assim, eu quero ser um ponto fora da curva. E eu queria ser esse ponto fora da curva.
E aí, como que se deu a minha trajetória, né? O que aconteceu com a Mônica? Eu trabalhei 15 anos com telemarketing. Foi onde eu consegui dar o meu primeiro passo de carreira. Quando a gente não tem perspectiva, a gente acaba indo para os lugares que a gente tem que ir. Não sei se vocês conhecem a série Atlanta, mas tem uma das frases de um dos personagens dentro da série, ele fala assim, eu não tenho tempo para investimentos, eu preciso comer hoje, não em setembro. Então, eu precisava comer hoje. E, para isso, eu tive que estar em empregos subempregos, né? Onde eu ganhava muito pouco, menos de um salário mínimo, para conseguir sustentar uma casa, para conseguir sustentar o meu filho, para conseguir comer, para conseguir sobreviver. Só que também, dentro de telemarketing, eu passei a conhecer bastante das pessoas, né? Ninguém liga para o telemarketing para falar, olha, Mônica, meu dia está maravilhoso hoje, a minha internet está linda. Não, eu trabalhei na TIM, né? Então não teve como. E aí eu trabalhei na TIM, na Sky, Teleperformance, Atento, Casas Bahia, enfim, passei por todas as empresas de telemarketing aí, achei que eu nunca mais ia sair dessa vida. E terminei na Abramo. Na Abramo, eu prestava serviço como executiva de negócios, foi o primeiro contato que eu tive diretamente com o mundo da tecnologia. E quando me chamaram para trabalhar na Abramo, inclusive, era para a empresa TransUnion, que é uma empresa de tecnologia de dados. Só que quando falaram TransUnion, eu falei, o quê? Transportadora? E aí descobri que era uma empresa de tecnologia de dados. E comecei a trabalhar ali sem ter nenhum tipo de conhecimento. Então, foi o primeiro contato que eu tive realmente com o mundo da tecnologia. E aí eu comecei a me desenvolver dentro dessa área, comecei a atuar como executiva de negócios e comecei a me destacar dentro dessa empresa. Então, a gente conseguiu fazer vários tipos de projetos. Por exemplo, eu iniciei ali dentro da TransUnion, atacando o mar aberto. E aí eu ligava ali na padaria do Vovô Lindão para oferecer mailing, para oferecer plataforma de dados, e eu vi que, cara, o Vovô Lindão não vai querer comprar isso. Então, quem que a gente tem que atacar? E cheguei no meu gerente e falei, olha, a gente tem que começar a ter nichos, né? Então, eu preciso entender quais são os nichos que eu vou atuar, para aí sim começar a atacar as empresas certas. E foi aí que a gente começou a desenvolver e trabalhar em cima desses nichos, e com isso eu consegui fechar negócios com bancos, né, regionais, bancárias, empresas de advocacia, empresas de telemarketing, que eram empresas que consumiam esses dados. Mas ainda assim, atuava como executiva de negócios e ganhava como telemarketing. Ainda estava com o meu problema de não ter um dinheiro para sobreviver, né? E aí eu resolvi, não, Mônica, não é isso que você quer para a sua vida, vamos sair, vamos procurar outros lugares. E fui procurar. Com isso, eu ingressei na empresa, no Grupo Móvel. Para quem não conhece, ele é dono do iFood, Simpla, Play Kids. E trabalhando ali no Grupo Móvel, eu comecei a me desenvolver mesmo dentro da minha carreira, e sim, já contratada dentro do cargo que eu estava e ganhando, né, foi quando eu comecei a ser sonhada. O primeiro contato que eu tive com o Grupo Móvel, eu fui em um workshop que teve lá, e quando eu cheguei lá, tinha um painel dos sonhos. E aí eu olhei para aquilo e falei, cara, eu quero isso para a minha vida. Eu preciso colocar o meu sonho ali, eu preciso alcançar o meu sonho. E consegui. Cheguei, consegui fazer minha história ali, trabalhando na área de negócios, na área comercial, mas ainda existiam muitas inquietações dentro de mim. Era isso mesmo que eu queria para a minha vida? Era isso mesmo que eu projetava para a minha vida? E não era. Mas foi um passo, né? Foi uma parte do trampolim ali para chegar onde eu queria. E aí, né, conectando com o evento, como que eu cheguei no mundo da agilidade, né? Como que eu cheguei realmente nesse universo? O primeiro contato que eu tive com a agilidade foi num papo de bar, que não foi um bar, foi em um restaurante japonês, com a Nath Lima, que está aqui. E é a minha mentora pessoal, profissional, é uma amiga minha. E aí a gente conversando dentro desse restaurante,
E ela começou a falar sobre o mundo da agilidade, sobre tecnologia, sobre por que não fazer uma transição de carreira. E ali começou a pulguinha, sabe? Será que isso vai dar certo? Né? Eu sou uma mulher negra, cara. E aí, se você vai procurar referências dentro da agilidade, dentro do universo de tecnologia, não é tão difícil a gente ver isso. Se a gente fazer um exercício de pescoço e olhar aqui dentro mesmo da Agile Brasil, a gente vai ver que são poucas pessoas negras. Né? E se a gente falar de uma população que mais de 50% da população é negra e a gente não consegue ver negros nesses cargos, algum problema tem. Né? E eu não tinha esse tipo de referência. Só que, vamos tentar. Depois disso, eu conheci a Educafro. A Educafro tinha um projeto chamado Educafrotec, que levava tecnologia para pessoas pretas periféricas. E ali eu me encontrei. Né? Eu comecei um curso de imersão dentro da Educafro. Esse curso, eu não tinha entrado na Móvel ainda, então eu estava naquela fase do matando cachorro a grito mesmo. Então, tive que fazer rifa para conseguir pagar passagem para ir para esse curso. E quando eu estava lá, era um curso de imersão, então eu ficava das 9 da manhã às 10 da noite. Fazia uma refeição por dia, que era a refeição que eles forneciam dentro do próprio curso. E era bem cansativo, mas foi lá que eu aprendi programação, foi lá que eu aprendi sobre cidadania, foi lá que eu aprendi sobre questões raciais, foi lá que eu comecei a entender como que era ser uma pessoa preta dentro do mundo da tecnologia. Como que era olhar para o seu lado e olhar para esses ambientes e não conseguir se enxergar, não conseguir se enxergar pertencente a esses lugares. E o que eu poderia fazer para ser diferente. Então, quando eu fui chamada para a Móvel, eu já tinha tido essas conversas ali dentro. E o primeiro passo que eu fiz dentro da Móvel foi falar isso mesmo. Cara, eu sou uma pessoa negra, vocês querem me contratar. O que eu posso fazer de diferente? Como que eu posso trazer outras pessoas iguais a mim? E aí se iniciou um movimento lá dentro. A gente conseguiu levar a tecnologia para as áreas de periferia com um projeto que eu liderei. E foi muito importante conseguir ter esse tipo de consciência, né? Conseguir chegar nesse lugar e conseguir trazer outras pessoas. Dentro da Educafro também, foi o meu primeiro contato com a agilidade, realmente, assim, na prática. Eu tinha uma professora, uma mulher preta também, a Janice Perfeito, e ela levou para a gente lá Scrum, e fazia os ritos, então a gente fazia retro, fazia daily, e comecei a ter uma introdução a esse universo. Depois disso, a Nath, novamente, né, veio até mim e falou assim, Mônica, eu vou fazer um projeto de diversidade na agilidade. Você tem alguém para me indicar? Eu falei, tenho. Posso te indicar a mim mesma, mas posso te indicar outras pessoas também. E aí eu me indiquei, e dentro desse projeto eu acabei tendo um destaque, né? Eu assumi um papel de liderança dentro da squad que eu trabalhava ali dentro do projeto, e com isso a Nath fez uma publicação no LinkedIn, contou a história, contou sobre o fato de eu ter sido destaque. E foi quando o Kleber viu essa postagem. Está aqui também o Kleber, meu chefe hoje, meu gerente direto. E me chamou para ter um papo, uma conversa sobre agilidade e sobre ser Agile Master dentro da DASA. Aceitei, foi um match perfeito, a gente se conectou e resolvi aceitar essa proposta e entrar realmente para o mundo da agilidade. E aí que começou, né, o processo. Sou Agile Master, e agora? Socorro, né? Vou enlouquecer. E aí, quando eu entrei dentro do mundo da agilidade mesmo, quando eu virei realmente Agile Master, eu comecei a entender, começou a vir, na verdade, várias questões assim para mim. Acho que a primeira questão que veio foi a questão do pertencimento. Eu me sinto realmente pertencente a esse espaço? Eu consigo realmente olhar para as pessoas e falar assim, eu faço parte disso? E aí, quando você, como eu falei, quando você é uma pessoa negra dentro desses ambientes, a gente tem muita síndrome do impostor, então a gente começa a achar que a gente não é capaz. Eu não sou capaz, eu não vou conseguir, não vai dar certo. E foram muitas das coisas que vieram na minha cabeça, né?
Qual a dificuldade para eu realmente estar dentro dessa área? O que eu vou usar dentro do time? Como que eu vou conseguir me desenvolver? Vai dar certo? E eram muitas dúvidas que vinham na minha cabeça. E quando eu comecei a ver, sentir aquele monte de informação que via o tempo todo, ai, Mônica, é isso, Mônica é planning, a Mônica é hetero, é review, é não sei o quê, aí você tem que falar, é CNV. E eu fiquei, meu Deus do céu, agora, né? Sabe quando você vai encolhendo? Era essa a sensação que eu tinha. E o Kleber, coitado, os one-on-one com ele, era só eu chorando, assim. Meu Deus, Kleber, eu não vou conseguir, socorro. Mas está indo, né? E aí, o que me ajudou dentro desse processo, todo esse processo de transição de carreira? Foi não ter medo de perguntar, não ter medo de errar, não ter medo de falar, me ajuda. E dentro do meu time, uma coisa que eu fiz muito, na verdade, foi chegar e falar para eles, gente, me ajuda, faz comigo, você consegue fazer isso comigo? Você consegue me incluir nessa retro? Você consegue me incluir nesse processo? Eu posso participar disso com você? Vamos fazer juntos? Olha, você me ensina aqui como que você apresenta essa métrica para o seu time. E ter esse apoio, ter essa colaboração e ter esse time junto e as pessoas ali dispostas a estarem ali junto comigo, reunidas e falando, Mônica, a gente vai fazer junto, a gente vai conseguir, vai dar certo. O apoio que eu tive da minha liderança foi também incrível. E passar por esse processo e começar a entender, né? Porque quando a gente é negro, a gente ainda tem aquele estigma de achar que a gente tem que fazer 10 vezes mais, né? Eu tenho que fazer 10 vezes mais para conseguir chegar em determinado lugar. Só que, às vezes, e quando eu não consigo fazer 10 vezes mais, o que eu vou fazer? Vou chorar? Né? Não tem como, eu não posso parar e chorar. Eu tenho que fazer, eu tenho que conseguir. E, às vezes, eu não consigo fazer 10 vezes mais. Às vezes, eu não consigo chegar nesse lugar. Às vezes, eu não consigo dar tanto de mim assim. E eu preciso entender isso, entender minhas próprias limitações, né? Que a gente tem limitações, a gente precisa começar a trabalhar dentro delas. Quando eu comecei a entender meus impostores, quando eu comecei a entender meus sabotadores, e comecei a trabalhar neles, eu comecei a ver, Mônica, ok, respira, para, vai dar tudo certo. E realmente deu, está dando, né? Tá indo aí. 6 meses de DASA, estou aprendendo muito ainda, é um aprendizado que é diário, né? Tem gente que está lá 1 ano, 2, e está aprendendo ainda. Todo mundo que está aqui, eu tenho certeza que está aprendendo muito aqui hoje, né? E vai aprender muito mais ainda ao longo da carreira. Então, foi um processo que foi muito importante para mim, e eu acredito que seja importante para todos, assim, começar a entender os seus limitadores e começar a trabalhar também esse fato de pedir ajuda, né? Ninguém nasceu sabendo. A gente precisa do outro para a gente aprender. E pedir ajuda é muito importante. Foi algo que me ajudou assim, a me desenvolver dentro da carreira. Qual a dica que eu dou? Né? Se conectem. Se conectar com pessoas, encontrar referências, olhar para o lado, ver pessoas que você consegue se conectar, que você consegue se entregar, que você consegue falar sobre a sua vida, que você consegue olhar e realmente falar assim, cara, essa pessoa é minha referência, né? Eu vou olhar para ela e eu vou conseguir encontrar nela algo que eu consigo encontrar em mim também. Hoje eu encontrei muitas referências aqui. O Lula está ali, ó. Muita referência para mim, o Albino que a gente assistiu. Então, o próprio Albino falou sobre essa questão de raça, né? De você... Quem são as pessoas que estão palestrando, né? Quantas pessoas pretas a gente está vendo aqui palestrando? E aí, quando você olha, por exemplo, para cargos de liderança, quantas pessoas pretas você vê dentro de cargos de liderança? Porque para a gente conseguir chegar em algum lugar e a gente conseguir fazer alguma diferença e eu conseguir realmente trazer essas pessoas para próximos da gente precisa ter pessoas como nós em cargos de C-level. A gente precisa ter pessoas como nós dentro de cargos estratégicos, porque nós vamos puxar a nós mesmos, né? A filosofia Ubuntu, ela fala, né? Eu sou porque nós somos. E, realmente, eu sou porque nós somos. E eu falo que, se eu estiver em um lugar e eu não conseguir alcançar ninguém, eu nem deveria estar naquele lugar. E eu nem quero estar naquele lugar, se eu não conseguir alcançar as pessoas que eu realmente devo alcançar. Se eu não conseguir falar com pessoas pretas, se eu não conseguir falar com pessoas periféricas, se eu não conseguir falar com pessoas LGBTQIA+, que são pessoas que eu me conecto, são pessoas que vivem a mesma realidade do que eu vivo, né, e do que eu vivi. Eu nem preciso estar ali.
Então, acho importante, assim, se conectar é muito importante. E, por fim, mas não menos importante, a Mônica, criança que não sonhava, que não sabia o que era sonhar, junto com a Mônica de hoje, segurando a Angela Davis ali na mão, que sabe sobre raça, sabe sobre si, sabe que cresceu e que vai alcançar muitos lugares maiores ainda, se juntaram para vir agradecer vocês por estarem aqui me prestigiando. Meu muito obrigada a todos vocês. Pergunta, gente? Oi, Mônica, bom dia. Olá, bom dia. Meu nome é Daniel, parabéns pelo conteúdo, pela sua história, muito bacana mesmo, tá? Coincidentemente, eu tenho um filho de 14 anos também, né? Eu queria saber de você, assim, o que você sonha para ele e que tipo de incentivo você está dando para ele, né, nesse mundo aí tão competitivo e maluco que a gente vive, né? Bacana. Eu sonho para o meu filho que ele consiga alcançar os seus próprios sonhos. Eu e meu filho, a gente tem uma relação de muita amizade. Então, eu sempre falei para ele que eu o apoio, né? Os meus sonhos não precisam ser os sonhos dele. E os sonhos dele não precisam ser os meus sonhos. Eu quero que ele seja uma pessoa honesta, né? Isso eu sempre falei para ele. Eu quero que você seja uma pessoa honesta, mas o que você quiser sonhar, eu vou te apoiar. Então, ele gosta muito de tecnologia já, então ele já está meio que nesse mundo também, e eu super o apoio. Mas agora, por exemplo, ele quer fazer academia, né? Então, ele já está na fase mãe, eu quero fazer academia, eu quero estudar isso. E eu estou sempre apoiando com que ele sonhe os seus próprios sonhos, com que ele tenha essa autonomia, porque eu acho muito importante. Mônica, deixa eu manter aqui, que a gente está com a audiência alta aqui. Primeiro, obrigada, né, por compartilhar tudo isso. A gente aprende muito com você. Deixo registrado aqui que, com certeza, você faz parte do meu sonho também, do sonho que eu tenho construído aí, de diversidade e agilidade. Ele só aconteceu porque você também esteve lá. E aí, eu queria saber de você, e que você compartilhasse com a gente, e as respostas, eu acho que elas merecem ser dedo na ferida, tá? Então, fique à vontade para falar se a gente precisar ouvir, né? Mas eu tinha colocado como uma palestra aqui uma questão, e eu gostaria que você falasse a sua opinião sobre isso. Diversidade é minha responsabilidade também? E aí é a nossa, a de cada pessoa? Todos aqui estamos aí em posições de liderança em diversos níveis. E aí, é minha responsabilidade também? Sim. A diversidade ela é responsabilidade de todos, né? Ter pessoas diversas dentro das equipes faz parte. A gente viu a palestra da Rosana, né? E do Albino, enfim. Para que a gente consiga alcançar a inovação, a gente precisa ter diversidade. Eu não consigo ter os mesmos vieses. Se eu olhar sempre para o mesmo lugar, eu não vou chegar a lugar nenhum. Hoje eu até falei, acho que, não lembro se foi com o Kleber, sobre algoritmo racista. Por que existe o algoritmo racista, falando do mundo da tecnologia? Porque quem está desenvolvendo esses algoritmos são as mesmas pessoas, os mesmos homens brancos que têm os mesmos pensamentos, as mesmas ideias. Enquanto a gente não tiver pessoas diversas dentro desses ambientes, a gente vai continuar reproduzindo esse tipo de coisa. Vai continuar reproduzindo preconceito, vai continuar reproduzindo racismo, porque não existe diferença, né? É sempre todo mundo igual. Então, a gente precisa, faz parte do todo, faz parte de cada um de vocês que estão aqui, de cada líder que está aqui também, trazer diversidade para suas equipes e ter esse olhar para a diversidade. Oi, Mônica, bom dia. Obrigado pela palestra, nos trazer a sua história de vida, muito inspiradora. Assim como o Rafa Albino falou hoje de manhã, né? Trazer reflexões sobre humildade, sobre quantas pessoas negras têm
palestrando num evento como esse e estão dentro das organizações junto com a gente também. Né? Qual o impacto disso em toda a sociedade? Queria saber se você tem mais alguma dica para a gente, né? Conecte-se, já está anotado aqui, para ajudar a mudar um pouco esse cenário. Minha dica é que procurem, né, informações. Eu estava falando hoje também sobre isso, como é cansativo a gente falar o tempo todo sobre essas questões. Né? Eu lembro que quando eu fazia parte de um grupo de afinidade dentro de uma determinada empresa, teve uma semana que foi uma semana da diversidade. Então, cada dia era uma coisa, né? Então, um dia era gênero, outro dia era raça, outro dia era PCD, outro dia era LGBTQIA+. Só que eu estava o tempo todo falando sobre raça. O tempo todo, o tempo todo. Ah, sou uma mulher preta, eu vou falar sobre raça o tempo inteiro. E aí, eu trouxe um questionamento. Eu falei assim, cara, eu sou mulher, eu sou bissexual, eu sou mãe. Eu não sou só uma mulher negra. E aí, parte disso, assim, de vocês começarem a entender a nossa realidade, de vocês começarem a estudar, de vocês começarem a procurar. Porque eu vivo isso. O racismo eu vivo na minha pele todos os dias. Se eu entro dentro de uma loja e eu sou seguida dentro dessa loja, eu sou seguida porque eu sou preta. Então, eu vivo isso todos os dias na pele. Para que vocês consigam entender, vocês precisam pesquisar também. O Google está aí, né? Então a gente pode procurar referências. Angela Davis é uma delas, né? Tem vários aí que a gente consegue ter como referência e ter como estudo e que a gente deve procurar mesmo, deve entender mesmo, para que a gente não cometa, né, preconceitos, que a gente não reproduza isso. Oi, Mônica. Queria Olá. agradecer o teu relato. Não é uma pergunta, é mais um agradecimento mesmo, porque eu sou mulher, trabalho na liderança, mas eu sou mulher branca. Então, eu sei o privilégio que eu sei de ter. E hoje o Rafa comentou de manhã, né, que a gente vive nas nossas bolhas. Eu tenho a minha bolha, eu sou do Sul, aqui, devido à imigração dos alemães, italianos, a maioria da população é branca. Então, não é uma realidade minha. Então, hoje, tu furou minha bolha, que é coisa que eu via só na TV, na internet. Hoje eu tive um relato de uma mulher negra, preta, que veio da favela, que tem que trabalhar, que não sabe o dia de manhã se vai levar um tiro, se a polícia vai bater na porta. Então, assim, muito obrigada. Tu furou a minha bolha hoje. Obrigada, obrigada. Gente, não temos mais tempo. A Mônica vai estar nos corredores. Sim. Então, quem quiser falar com ela, tá bom, gente? Se Muito quiser, é só me obrigada. procurar nos corredores. Obrigada. Gente, por favor, deixa o feedback ali na porta. Colabora aí com a gente, tá? Procurem ela lá no Open Space.